Olá, você que é consumidor de frutas, verduras e legumes, sabia que você pode escolher ali na gôndola do mercado produtos de qualidade que geralmente eles estão identificados? Então fique aqui com a gente porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro e é esse o tema de hoje. E para nos ajudar com esse assunto, eu tenho uma convidada mais que especial, Eide Miller. Eide, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Eide que tem um histórico fantástico aí nesse meio de certificações, de rastreabilidade, mais de 20 anos de experiência, né, Eide? É isso aí. Ela vai nos ajudar um pouco a entender melhor como você que está em casa consegue selecionar ali no mercado frutas, verduras e legumes de qualidade e produzido de forma sustentável. E é possível isso hoje, Eide? É possível, é possível. A gente ainda vê o supermercado, alguns supermercados só fazendo uma comunicação ali na gôndola para o consumidor. Mas o consumidor hoje tem informação, muita informação disponível na internet, nos sites, então tem jeito sim de escolher um alimento sustentável lá na gôndola. Às vezes eu ando nos supermercados e eu vejo um QR Code, uma etiqueta ou uma plaquinha. Isso tem a ver com essa rastreabilidade? Sim, sim. Rastreabilidade é quando o produtor e os elos anteriores conseguem contar a história do alimento, né? E para o consumidor isso aparece em forma de identificação. Uma etiqueta normalmente, né? Nas frutas, legumes e verduras, né? Que mostram de onde veio esse alimento. Então, se o consumidor consulta essa informação de rastreabilidade, ele consegue saber mais coisas sobre como esse alimento foi produzido, né? Então, tem fotos ali da propriedade, tem qual foi o percurso que esse alimento fez até chegar naquele supermercado que ele está comprando. Então, são informações interessantes e mais argumentos aí para que o consumidor escolha de forma consciente, né? A gente sempre tem dito isso, né? O consumidor é uma etapa fundamental para que, de fato, a cadeia seja sustentável. Porque, afinal, é ele que diz se ele quer ou não aquele produto. Então ele é uma parte fundamental, não pode faltar. Não pode faltar. Se o consumidor não cobrar, né, do supermercado ou não comprar produtos que sejam sustentáveis, essa cadeia vai se movimentar de uma forma mais lenta, né? Então tem que ir para a gôndola e buscar esses produtos sustentáveis. E Eide, você acha que o consumidor está se preocupando mais com o alimento hoje em dia? Sim, porque a informação está mais disponível, né, Gustavo? Então, hoje, o consumidor que não se preocupa com escolher bem o alimento, ele vai ter problema de saúde e ele também não vai estar apoiando uma cadeia sustentável, né? Então, hoje a gente vê os supermercados tendo que comunicar melhor a funcionalidade daquele alimento, se ele veio de uma produção sustentável. E eu sempre falo que o produtor está dando as respostas, né, que o consumidor quer. Então, o produtor também está se organizando, o produtor também está fazendo de forma mais sustentável. Na produção dele, ele está olhando para utilizar a água de uma forma melhor, ele está olhando para aplicar os defensivos de forma correta, usar biológicos, fazer aquele alimento ser produzido de uma forma que ele produz hoje, produz amanhã, produz daqui a 10 anos, a 20 anos, porque os recursos naturais vão estar ali. Então, o consumidor tem mais informação hoje disponível e a gente vê uma consciência maior, né? Pesquisas mostram ali que quando a gente vai na gôndola do supermercado e pergunta para as pessoas: você preferiria um produto que tem informação ou um produto que você não sabe nada sobre aquele produto? Todo mundo está preferindo um produto que tem informação. Então, cabe ao consumidor também consultar e saber a origem, saber como aquele alimento foi produzido, né? Viu só, consumidor? Cabe a você selecionar os produtos que você vai consumir e, consequentemente, o que o produtor vai produzir também. Uma vez que ele já está fazendo esse trabalho, né, Eide? E a gente precisa dar a saída para esses produtos na ponta, são produtos de qualidade. Por falar em produtos de qualidade, agora com você, produtor, o que você acha de conhecer a Família Felina? Um grupo de fertilizantes que vai ajudar você em todas as etapas do seu cultivo para produzir com mais sustentabilidade.
Oi, Gustavo, oi, meu amigo produtor. Eu tô aqui hoje direto do campo de inovações da Agrus, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, tá? Pra gente falar da nossa família felina, tô extremamente bem acompanhado aqui, o Richardson. É engenheiro agrícola da Bioagrus e ele vai explicar pra gente um pouco mais dessa família felina que tá fazendo tanto sucesso, tá? Esses produtos que você vai usar aí para garantir uma produção cada vez maior na sua propriedade rural, meu amigo. Produtos que você só encontra na nossa central aqui, tá? Entra no site que está aparecendo na tela para você poder fazer a sua compra. A gente vai sortear também um cupom de desconto aqui para você ter 20% hoje para comprar qualquer um dos integrantes da nossa família felina. Richardson, bora lá que eu adoro aquela explicação que você dá aí, como se fosse gente. Me explica para que é que servem cada um dos integrantes da família felina aqui. Sim, Gil. É muito fácil. É como você mesmo disse, né? É como se fosse uma pessoa. Então, imagina uma criança recém-nascida, você entra com o leão, que é a parte que a planta começa a se estabilizar, como se fosse uma criança. É a papinha, é o leite materno que precisa da fonte para começar a crescer. Depois você entra com o lince. O segundo é o lince, que seria já a introdução dos alimentos, sem ser papinha, sem ser muito leite. Depois vem o guepardo, que seria a parte da adolescência, que precisa de muita energia, é a hora que você vai estar entrando com o guepardo. Na planta seria um pré-florada, durante a florada e o pós-florada. E depois você entra com o onça e o tigre, que é a explosão. Já é a idade adulta. Já é como se fosse a idade adulta. Que é pré-colheita. Isso, só que nada impede de você estar usando o onço, o tigre, nas outras fases. Então, vai depender de cada cultura, de cada solo, de cada clima. Então, nada engessado. Então, essa linha foi pensada para você conseguir usar todos os produtos em todas as fases. Isso é muito legal. E agora eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo que a gente preparou, onde eu vou explicar para você quais são os nutrientes que cada um dos integrantes da nossa família felina tem. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Bora fazer o sorteio do cupom de desconto de hoje? Pode rodar, Richardson. Vamos dar uma olhada aqui. Atenção! Número 2. 2 é o Lince aqui na nossa bancada. Então o cupom de desconto hoje, Lince20, tá? Entra na nossa plataforma, você só encontra a família felina da Bioagrus nesse site, tá? Entra agora, na hora que você estiver fechando o carrinho de compras, digita o cupom de desconto Lince20 para ter 20% de desconto, não só no Lince, tá? Mas em toda a nossa família felina. E já já eu volto do campo de inovações da Bioagro, onde o Richardson vai explicar pra gente um pouco mais de como é que o Lince vai ajudar você naquela segunda fase, naquela segunda etapa depois do plantio, quando começa a aparecer a plantinha, né? É a hora que ela estabilizou, ela já não está mais sentindo tanto essa mudança de sair do saquinho, de muda, então ela já começa... para esse momento. É para esse momento. Já a gente explica mais, Gustavo. Estamos de volta aqui com a Eide. E Eide, quando a gente fala sobre produção, né, principalmente na gôndola lá do consumidor, é muito comum a gente ver ou produtos orgânicos ou produtos convencionais que não tem identificação nenhuma. Uhum. Hoje a gente tem uma categoria no meio disso também. Sim, sim. Seriam sustentáveis. Exatamente. Hoje o consumidor, ele vai na gôndola, ele consegue ter muita clareza do que é o orgânico, né?
Então, os supermercados já fizeram todo um trabalho de comunicar para o consumidor que aquele produto tem certificação, tem uma auditoria, né? O produtor, ele recebe uma visita que checa todos os processos dele para entender se ele de fato é um produto orgânico, né? Produzido sem o uso de defensivos agrícolas específicos. E então, a gente olha hoje que tem o produto convencional, que ele não tem um padrão que ele segue, a não ser a legislação, né? Porque todo produtor precisa seguir os aspectos da legislação. Mas a gente vê um produto no meio ali, que é um produto sustentável. Ou seja, ele usa até algumas técnicas que o orgânico utiliza, mas ele também utiliza os defensivos agrícolas químicos nos momentos que são necessários. A gente sempre fala que o defensivo químico, ele é como se fosse um remédio, né? Então, quando tem uma praga, uma doença, o produtor vai lá, aplica, mas aplica na dose certa, no momento correto, somente quando é necessário. Então, essa categoria, ela olha muito para essa sustentabilidade, né? Então, não é nem não utilizar os químicos e nem um produto que talvez não utilize uns biológicos ou alguma coisa alternativa a esse químico. Então, essa categoria tem crescido muito no Brasil. Para exportar, é pré-requisito ser um produto sustentável que faça um manejo agrícola, né? As operações agrícolas, ela seja sustentável. Então, o produto que é exportado já tem esse padrão, né? Já tem os selos de certificação que comprovam isso. E o mercado brasileiro está começando a olhar para isso com mais cuidado, né? Está começando a trazer esses selos para que o consumidor também possa diferenciar esse produto na gôndola. Então, quando você vai lá na gôndola, você às vezes procura um selinho lá. Tem um selinho que o pessoal conhece muito, por exemplo, no café, que é o selinho do sapinho, né? Que é o Rainforest Alliance. É uma certificação de sustentabilidade, boas práticas agrícolas. Tem outros selos, que, por exemplo, o Global Gap, que ele não chega até a gôndola ainda aqui no Brasil. Em outros países já tem um selinho que o consumidor consegue identificar qual é o produtor que está certificado Global Gap. Mas o supermercado, ele compra produtos Global Gap. Então, você escolher o supermercado que você está comprando seus produtos também é bastante importante. Será que o supermercado que você está indo, ele está preocupado com a rastreabilidade? Ele está preocupado com a sustentabilidade? Normalmente, os supermercados que fazem isso, eles têm lá na gôndola, olha, esse produto é sustentável, olha, a gente está preocupado com as boas práticas agrícolas, está preocupado com a questão de social, né, que é um supermercado que só compra de fornecedores que não têm trabalho análogo a escravo, não tem outros processos aí que são ilegais, né? E desmatamento é um tema também que está bastante forte nessa questão de sustentabilidade. Então, o consumidor, ele pode sim olhar para essa terceira categoria e começar a prestar atenção nos produtos na gôndola. Tanto na comunicação que os varejos, os supermercados estão fazendo, quanto a comunicação que às vezes o próprio produtor traz no produto. E Eide, para dona de casa que está nos acompanhando, para o consumidor, muitas vezes o mercado é difícil a gente ver ali no nosso dia a dia, a hora que está bem na correria do dia a dia ali. Tem algum lugar que eles consigam consultar para saber se o mercado que eles estão indo se preocupa com a questão da sustentabilidade? Normalmente é na gôndola mesmo que a gente vê as comunicações, mas também no site do supermercado, quem se preocupa coloca isso nas mídias sociais. Então procura saber, procura entender, né, para que você possa entender se esse supermercado faz parte de um programa de sustentabilidade ou não. Existe o programa Rama, que é um programa de monitoramento de alimentos aqui no Brasil. Então tem vários que um Google aí vai fazer a dona de casa entender um pouquinho melhor essa questão. E a gente já volta para falar sobre o Rama. Mas antes eu queria convidar você, produtor, a conhecer uma fera da família felina que vai ajudar você na sustentabilidade aí da sua lavoura. Oi, Gustavo, estou de volta aqui no nosso campo de inovações da Agros em Paulínia. Agora há pouco a gente sorteou
Lince 20, é esse o cupom de desconto para você comprar hoje a nossa família felina, as nossas feras da sustentabilidade com 20% de desconto, tá? Tô de volta com o Richardson, que é engenheiro agrônomo da Bioagros, e ele vai explicar pra gente um pouco mais do lince. Em que etapa da sua cultura você vai usar ele aí para garantir, tá? Uma produção sensacional, meu amigo, no final aí, para que você tenha muito lucro, para que as coisas deem certo na sua propriedade. O pessoal tá entrando no site, Richardson, já tá comprando com esses 20% de desconto. O lince, que é o segundo da nossa família felina na ordem de uso, ele vai para que fase? Gil, o lince é depois que você colocou a planta, a cultura se estabilizou, que é logo do início, então ela já se aclimatizou, já está estabilizada, então ela precisa de uma força para estar crescendo. A gente percebe aqui, ó, as folhas já estão prontas, já estão no tamanho ideal, o alface ali, ó, também já está... Já tá crescendo. Então, quando você traz a muda, quando você planta a semente, ela precisa se adaptar para depois ela começar a crescer. Então, nessa fase que ela já se adaptou e precisa de uma força para crescer, é a hora que entra o lince. Você falou que o leão é como se fosse uma papinha. Isso. O lince é quando o bebê já começa a se alimentar com algumas outras coisas. Começa a se alimentar com alguma coisa mais sólida, começa a ter um pouco mais de nutriente, começa a ter mais a textura. Então essa aí é a hora que já estabilizou, é a hora que a planta precisa dar o arranque dela. Por isso que a gente fala família felina, né? Cada produto é para uma etapa específica, porque se você usar um produto diferente, de repente botar algo mais forte agora, a própria planta não vai suportar, né? E uma outra vantagem da linha felina é o seguinte, você pode usar todas elas em quase todas as fases. Então não é uma coisa engessada. Então você começa com o leão, volta para o lince, mas o lince pode ser usado depois, se a planta estiver um pouco mais fraca, dá para você usar novamente o lince. Viu só? A gente sempre busca essa explicação de gente que entende do assunto para você, meu amigo produtor, fazer a escolha certa, tá? Repito, Lince 20 é o cupom de desconto de hoje. Entra na nossa plataforma, você vai comprar esse produto com 20% de desconto. Aliás, a família felina inteira, é só digitar esse cupom Lince 20 no final da sua compra. Ficou com qualquer dúvida? Tem a nossa central de atendimento, você pode mandar mensagem, você pode ligar agora para falar com o pessoal da Bioagros, tá? Eu volto ao estúdio com você, Gustavo. É isso aí, eu tenho certeza que essa fera vai te ajudar aí na sua lavoura e no caminho da sustentabilidade. E aí, voltando ao nosso assunto agora, o que é o Rama para o pessoal que está em casa? Ótimo. A Associação Brasileira de Supermercados, ela tem um programa que é o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos. Então, os supermercados associados, eles participam desse programa e eles coletam na gôndola frutas, legumes e verduras para analisar e ver se aquela fruta é segura para o consumidor. Então, o supermercado que participa desse programa, ele acaba entregando uma confiabilidade maior para o consumidor, né? Então, tem uma lista grande de supermercados. Se você colocar no Google aí, você procurar programa de rastreabilidade e monitoramento de alimentos da Associação Brasileira de Supermercados, você vai ver quais são os supermercados participantes. E aí você pode escolher um aí na tua região, né? Vou dar o exemplo aí que eu sei que tem no Brasil todo. Carrefour, enfim, tem vários. E esses supermercados, eles comunicam a rastreabilidade também. Então, você consegue ver na gôndola o QR Code do produto. Então, é bem interessante. Consulta esse QR Code que você vai ver a rastreabilidade e vai conseguir ter mais informações. Vai ver de onde veio o produto. Tem um mapinha. Então, assim, é bem interessante. Inclusive, Gustavo, existe um aplicativo que chama Conecta, da Paripasso. E esses supermercados que participam, se você utilizar o Conecta, você vai conseguir verificar essa informação de rastreabilidade. Então, consultando lá, além do QR Code através do Conecta, vai ter informações, por exemplo, de qual é esse produto, o que ele faz bem para a saúde, a sazonalidade, ou seja, que época do ano aquele produto está sendo colhido e por isso ele tem mais volume na gôndola, né? É mais fácil de achar aquele alimento. Então tem receitas, então
é bastante interessante porque é uma alternativa aí para o consumidor poder escolher um produto sustentável, escolher um produto rastreado, um produto que, de fato, a cadeia inteira de produção está pensando na segurança do consumidor. E o Conecta tá aberto para todo mundo. Tá aberto para todo mundo. Pode entrar aí no Google Play aí, baixar o aplicativo e ir no supermercado. Com certeza vai ter uma etiqueta lá em algum momento ali na gôndola de frutas, legumes e verduras para você poder consultar. Isso é muito importante também para você, consumidor, porque você faz parte da cadeia da sustentabilidade. A gente fala muitas vezes com o produtor aqui, algumas técnicas que ele precisa utilizar para caminhar em prol da sustentabilidade, mas o consumidor também é uma peça-chave, né? Com certeza, com certeza. E, de novo, né? Falando do papel do consumidor. Se você, consumidor, sempre adquirir um produto sustentável, você vai estar ajudando a cadeia toda a se mover em prol dessa sustentabilidade. E por experiência própria, esse fruto sustentável, nessa fruta, verdura ou legume, não é um produto que tem um valor agregado alto. Ele fica acessível a todo mundo. Né? Com certeza, com certeza. E você está esperando o quê para dar esse passo também, consumidor, em prol da sustentabilidade e ajudar os produtores a caminhar junto, proteger o meio ambiente e produzir de forma segura? E uma coisa muito interessante, né, Eide, como você disse, os fiscais coletam esses frutos na gôndola do supermercado. Então sempre está tendo essa fiscalização, né? Eles coletam no estoque, na verdade. No estoque do supermercado, essa fruta. E aí levam para análise e conseguem também, através da rastreabilidade, dessa informação de origem, se tem alguma coisa errada, eles conseguem ir lá e fiscalizar e garantir que esse produtor também está fazendo a parte dele, né? Isso já evita que chegue na gôndola, né, do supermercado. Exatamente, exatamente. Maravilha. Eide, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Foi um prazer, Gustavo. Agradecer você que está nos acompanhando aí em casa. Eu gostaria que você levasse essa informação com você, consumidor. Você faz parte diretamente da cadeia do agronegócio sustentável. E para o produtor continuar produzindo de forma sustentável, continuar preservando a natureza sem agredir o meio ambiente, você é uma peça fundamental para forçar ele também a continuar nesse caminho. O Ganhando Futuro é sobre isso, é levar informação para o produtor, para o consumidor e mostrar que todos nós precisamos caminhar juntos em prol da sustentabilidade. Ganhando Futuro vai ficando por aqui, eu aguardo você no próximo programa aqui no Canal Rural. Um grande abraço e até mais!